Hoje a gente vai mergulhar num estudo que prova uma coisa bem interessante. Às vezes, as soluções mais simples são, na verdade, as mais geniais. Pensa só, de um lado, uma técnica de fisioterapia super consagrada, que usa apenas a força do próprio corpo. Do outro, um desafiante, um dispositivo feito com uma garrafa, um pouco de água e um canudo. Prepare-se porque o que a gente vai ver aqui é um confronto fascinante no mundo da ciência. Vamos refletir um pouco sobre essa pergunta. Para muita gente, isso não é só uma hipótese, sabe? É a realidade de conviver com uma condição pulmonar crônica. E é justamente essa luta diária que motivou a pesquisa que a gente vai detalhar agora. O centro de tudo isso é uma condição chamada bronquiectasia. De forma bem simples, as vias aéreas perdem sua elasticidade, se alargam e acabam virando verdadeiras armadilhas para o muco. Isso cria um ciclo bem complicado de infecção e inflamação. Por isso, a limpeza diária dessas vias aéreas é, absolutamente essencial. E aqui está o nosso mapa para essa análise. Primeiro, vamos entender o peso do problema. Depois, a gente apresenta os dois competidores, vê como o combate foi organizado, analisa os resultados que, surpreenderam todo mundo e, no final, discute o que isso tudo significa na prática. Vamos lá para a seção 1. Para a gente entender de verdade a importância desse estudo, primeiro a gente precisa ter uma noção do fardo que essa condição representa no dia a dia. Pois é, como a gente pode ver aqui, o grande vilão da história é o muco. Ele precisa ser removido todo santo dia. Por isso que as técnicas de desobstrução das vias aéreas, as TDVAs, não são uma opção, elas são uma parte fundamental do tratamento para quem vive com essa condição. E isso nos leva, então, aos dois competidores no centro da nossa análise. De um lado, o que já é considerado o padrão. Do outro, uma alternativa bem mais simples e barata. E aqui estão eles, o ACBT, que é o ciclo ativo da técnica de respiração. Ele usa uma série de exercícios bem controlados para mover o muco. Já o Bubble PEP, ele usa a resistência da água para criar uma pressão e uma vibração leve nas vias aéreas, o que ajuda a soltar as secreções. Basicamente, uma técnica depende só do corpo, a outra de uma garrafa com água. Para saber qual era melhor, não adiantava só perguntar para as pessoas de qual elas gostavam mais. Era preciso criar um teste super rigoroso e, principalmente, justo. Essa frase parece um trava-línguas, eu sei, mas é basicamente o jeito científico de dizer, olha, a gente fez de tudo para esse teste ser o mais imparcial possível. Randomizado significa que a ordem foi aleatória. Cruzado quer dizer que todo mundo testou tudo. E o cegamento do avaliador é a cereja do bolo. A pessoa que mediu os resultados não sabia qual tratamento tinha sido usado. Então, vamos simplificar como isso funcionou. Os pesquisadores pegaram um grupo de pessoas com a condição e cada uma delas fez 3 sessões em dias diferentes. Em um dia, usaram o Bubble PEP, no outro, o ACBT, e no terceiro ficaram só em repouso, como o grupo de controle. O principal que eles mediram foi literalmente o peso do escarro que cada um conseguiu eliminar. E olha só, das 35 pessoas que começaram, 34 foram até o fim. Esse é um número bem sólido, o que dá muita confiança nos resultados que a gente está prestes a ver. E agora, o grande momento. O que será que aconteceu quando os dados foram compilados? Vamos descobrir. Olhando para essa tabela, vamos focar na primeira linha. Durante a sessão, os números são bem próximos, né? O ACBT está um pouquinho na frente. Parecia um empate técnico. Mas a história é de verdade. A reviravolta está na segunda linha. Exatamente. Naqueles 30 minutos de tratamento ativo, do ponto de vista estatístico, não teve diferença significativa entre os dois. A quantidade de escarro eliminado foi praticamente a mesma. Poderia ter acabado aí, num empate. Mas aí vem o plot twist. Na hora seguinte, depois que o tratamento já tinha acabado, aconteceu algo impressionante. O grupo que usou o Bubble PEP eliminou mais do que o dobro de escarro do que o grupo do ACBT. E essa diferença, sim, foi estatisticamente muito significativa. E essa citação resume perfeitamente a conclusão dos pesquisadores. O efeito do Bubble PEP não acabou quando a pessoa parou de soprar no tubo. A teoria é que as vibrações do aparelho podem ter mudado a consistência do muco, deixando ele mais fácil de ser eliminado com o tempo. Um efeito residual, digamos. Certo. Então, qual é a conclusão final? O que a gente tira de lição dessa pesquisa para levar para a vida real, para a prática clínica? A mensagem final é bem clara. Esse aparelhinho simples, de baixo custo, não é só uma curiosidade. Ele é uma ferramenta legítima, eficaz e que pode sim ser considerado uma ótima alternativa ao método padrão.
E quando perguntaram diretamente aos participantes de qual técnica eles gostaram mais durante o estudo, o Bubble PEP levou a melhor. Quase metade escolheu o dispositivo. A principal razão que eles deram foi que sentiram que ele ajudava a limpar mais o pulmão. E aqui vem um dado muito curioso sobre o comportamento humano. Apesar de a maioria ter preferido usar o Bubble PEP no estudo, quando a pergunta foi sobre o que usariam no futuro, no dia a dia, a maioria escolheu o ACBT. O motivo? Simples, conveniência. Não precisar carregar nenhum equipamento acabou pesando mais do que a preferência pessoal. E essa é talvez a mensagem mais poderosa de toda essa análise. Inovação não precisa ser necessariamente algo complexo ou caro. Às vezes, uma solução elegante e super eficaz pode estar dentro de uma simples garrafa com água. Isto nos deixa com uma reflexão final, né? Esse estudo mostra o poder da simplicidade e nos faz pensar em que outras áreas da saúde podem existir soluções assim, de baixo custo e altíssima eficácia, só esperando para serem testadas com o mesmo rigor científico. Fica aí a pergunta.